Em 1590, esta foi a única pista encontrada. 115 homens, mulheres e crianças desapareceram da primeira colônia inglesa na América. Não havia corpos, não havia sinais de luta, apenas um vilarejo fantasma e essa palavra misteriosa entalhada em um poste. O que aconteceu com a colônia perdida de Roanoke? Eles foram massacrados? Sequestrados? Ou eles se tornaram outra coisa? Nos próximos 9 minutos, você não vai apenas ouvir a história. Você vai se tornar um detetive e descobrir o que essa palavra realmente significava. Para entender o desaparecimento, precisamos entender a ambição. Era 1587. A Inglaterra da Rainha Elizabeth I queria desesperadamente uma base no Novo Mundo. Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte, foi a segunda tentativa. 117 pessoas lideradas pelo governador John White desembarcaram para criar a cidade de Raleigh. Eles não estavam sozinhos. As tribos nativas locais, como os Secotan e os próprios Roanoke, eram cautelosos, mas por um breve momento houve esperança. Em 18 de agosto de 1587, nasceu a primeira criança inglesa nas Américas, Virginia Dare, neta do governador John White. Mas a esperança durou pouco. Os suprimentos da colônia estavam acabando e as tensões com algumas tribos aumentavam. O inverno se aproximava. Os colonos convenceram John White a fazer o impensável: deixar sua filha e sua neta recém-nascida para trás e voltar à Inglaterra para buscar reforços. White prometeu voltar em 3 meses. Ele não fazia ideia de que uma guerra estava prestes a impedi-lo. 3 meses se tornaram 3 anos. E quando ele finalmente conseguiu retornar, nem mesmo seus piores pesadelos poderiam prepará-lo para o que ele encontrou. Ou melhor, para o que ele não encontrou. Por que a demora? Um nome: a Invencível Armada Espanhola. A Inglaterra entrou em guerra total com a Espanha. Cada navio capaz de flutuar, incluindo o de John White, foi requisitado para defender a nação. White ficou preso, assistindo de longe, desesperado, imaginando o que estaria acontecendo com sua família do outro lado do oceano. Somente em 1590, no 3º aniversário de sua neta Virginia, ele finalmente conseguiu fretar um navio e voltar. Ele chegou à ilha de Roanoke em agosto. Ele chamou. Ninguém respondeu. A colônia estava vazia, mas não destruída. As casas haviam sido metodicamente desmontadas. O equipamento pesado, como canhões, estava jogado na areia. Não havia um único osso humano, nenhum túmulo, nenhum sinal de luta ou massacre. E então, ele viu, entalhado em um poste principal da paliçada, a palavra Croatoan. Em outra árvore próxima, as letras Cro. Antes de partir, White havia deixado uma instrução clara. Se os colonos tivessem que se mudar, deveriam entalhar seu destino. E se estivessem em perigo, deveriam adicionar uma cruz de malta acima do nome. Não havia cruz. Isso deveria ser uma boa notícia. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, hoje conhecida como Ilha Hatteras, e também o nome da tribo amigável que vivia lá. O mistério parecia resolvido. Mas enquanto White se preparava para navegar até Croatoan, uma tempestade violenta, quase um furacão, atingiu a costa. A tripulação, apavorada, se amotinou. Eles se recusaram a ir. O navio foi forçado a voltar para a Europa. John White nunca mais veria o Novo Mundo. Ele morreu anos depois, sem jamais saber o que aconteceu com sua filha e sua neta. E foi assim que a pista mais óbvia se tornou o maior mistério da América. Por 400 anos a palavra Croatoan alimentou teorias. O que realmente aconteceu? Vamos analisar as evidências. Teoria 1. A assimilação. Esta é a teoria mais simples e, para muitos historiadores, a mais provável. O sinal era literal. Sem suprimentos e com o governador atrasado, os 115 colonos simplesmente fizeram as malas e foram viver com seus aliados, a tribo Croatoan, 80 km ao sul. As evidências? Décadas depois, exploradores relataram ter encontrado nativos na região com olhos claros e cabelos loiros, que afirmavam que seus ancestrais falavam em um livro. Mais recentemente, arqueólogos do Croatoan Project encontraram na Ilha Hatteras artefatos europeus do século XVI,
misturados diretamente com artefatos nativos da mesma época. Não estavam separados, estavam juntos, mas se eles simplesmente se mudaram, por que desapareceram da história? Teoria 2. O massacre. Nem todas as tribos eram amigáveis. Os colonos de Roanoke tinham um histórico péssimo, tendo executado um líder nativo meses antes. Há registros de que o chefe Powhatan, o famoso pai de Pocahontas, teria confessado ao capitão John Smith que ele mesmo ordenou o extermínio dos colonos de Roanoke, que tentaram se mudar para o continente em seu território. Isso explicaria o fim, mas não explicaria a falta de corpos em Roanoke, nem a palavra Croatoan. Seria uma pista falsa? Ou talvez as duas teorias estejam corretas. Teoria 3. A divisão. E se o grupo se dividiu? Talvez um pequeno grupo tenha ido para Croatoan, como a pista indicava, enquanto a maioria tentou se assentar no continente, onde foram subsequentemente mortos por Powhatan. Isso explicaria as evidências mistas e também uma das fraudes mais famosas da história, as Pedras Dare. Nos anos 30, dezenas de pedras foram encontradas, supostamente detalhando a jornada trágica de Eleanor Dare. Elas foram expostas como uma farsa. O mistério parecia fechado, até agora. A evidência arqueológica mais recente na ilha Hatteras é o payoff, que John White nunca teve. Os artefatos provam que os europeus estiveram lá, viveram lá e se misturaram. A colônia perdida não foi perdida. Ela foi absorvida. Os 115 colonos não desapareceram no ar. Eles se moveram, se adaptaram e sobreviveram da única maneira que podiam, tornando-se parte do novo mundo. Croatoan não era um mistério, era uma resposta. A trágica ironia é que John White estava certo. Sua família estava segura, a apenas alguns quilômetros de distância, mas uma tempestade e uma tripulação amotinada o impediram de descobrir. A história de Roanoke é um lembrete poderoso de que, às vezes, a resposta mais óbvia é a correta.